Mais do que um clube, o Futebol Clube do Porto é uma identidade, uma força, uma história de superação e glória. Desde a sua fundação em 1893, o Dragão ergueu-se com garra e ambição, conquistando Portugal e deixando a sua marca na Europa e no mundo. De lendas como Médger e Deco a líderes como Pinto da Costa, de noites mágicas na Liga dos Campeões a triunfos inesquecíveis no campeonato, o Porto é sinónimo de paixão e vitória. O Futebol Clube do Porto, conhecido simplesmente como FC Porto, é um dos clubes mais prestigiados e bem-sucedidos do futebol português e europeu. A sua história remonta a 28 de setembro de 1893, quando foi fundado por António Nicolau de Almeida, um comerciante de vinho do Porto e entusiasta do futebol, que ficou fascinado com o desporto após viagens à Inglaterra. Com o desejo de trazer essa nova modalidade para Portugal, criou o clube com o objetivo de promover o futebol na cidade e fomentar a competitividade desportiva. Nos seus primeiros anos, a atividade do clube foi irregular, e o projeto inicial acabou por perder força. No entanto, em 1906, com a chegada de José Monteiro da Costa, o FC Porto foi reestruturado e ganhou uma nova vida. Monteiro da Costa implementou uma visão mais organizada e estruturada para o clube, assegurando que este tivesse uma base sólida para crescer. A partir desse momento, o FC Porto começou a consolidar-se, estabelecendo-se como uma equipa forte na região norte e iniciando a sua trajetória de sucesso. Ao longo das décadas seguintes, o clube foi crescendo em importância, destacando-se não apenas no futebol, mas também noutras modalidades desportivas. Com o passar dos anos, o FC Porto tornou-se num dos clubes mais dominantes de Portugal, estabelecendo uma rivalidade histórica com o Sporting CP e o Benfica, formando o que hoje é conhecido como os três grandes do futebol português. Com uma mentalidade vencedora e um espírito resiliente, o FC Porto viria a afirmar-se como um dos maiores clubes da Europa, acumulando títulos nacionais e internacionais. Desde os primeiros campeonatos regionais até à conquista da Liga dos Campeões da UEFA, o clube construiu uma identidade baseada na luta, na ambição e no desejo constante de superação. Este percurso de grandeza teve como alicerces não apenas os jogadores e treinadores que passaram pelo clube, mas também a forte ligação com os seus adeptos, que fazem do FC Porto um símbolo de paixão e orgulho para a cidade e para os seus seguidores espalhados pelo mundo. O lema, ser Porto é nunca desistir, reflete bem o espírito combativo que sempre caracterizou o clube e que continua a ser o seu motor para novas conquistas. Nos seus primeiros anos de existência, o FC Porto consolidou-se como uma potência no futebol do norte de Portugal, destacando-se em competições regionais. O clube rapidamente se tornou uma referência no Campeonato do Porto, uma competição que dominou em diversas edições, ajudando a cimentar a sua reputação como um dos clubes mais fortes da região. Essas vitórias foram fundamentais para aumentar a notoriedade do FC Porto e preparar o caminho para desafios maiores a nível nacional. A criação do Campeonato de Portugal em 1921, um torneio de eliminação direta que serviu como precursor da atual Taça de Portugal, foi um marco importante na evolução do futebol português. O FC Porto foi um dos principais protagonistas desta nova competição e entrou para a história ao vencer a sua primeira edição em 1922, ao derrotar o Sporting CP na final, conquistando assim o seu primeiro grande título nacional. Esta vitória consolidou a posição do clube como uma das grandes forças do futebol português e aumentou a sua ambição para o futuro. A década de 1930 trouxe uma nova etapa para o futebol português com a introdução do Campeonato Nacional da Primeira Divisão, que viria a dar origem à atual Liga Portugal. O FC Porto foi um dos clubes fundadores desta nova competição, passando a competir regularmente pelo título. Ao longo dos anos, o clube consolidou a sua posição entre os mais fortes do país, destacando-se ao lado de Sporting e Benfica, formando assim o trio dos chamados três grandes do futebol português. Com a crescente competitividade, o FC Porto começou a construir uma identidade marcada pela garra, ambição e resiliência, características que o tornariam num dos clubes mais temidos e respeitados em Portugal. Apesar das dificuldades e da forte concorrência, o clube manteve-se firme na sua missão de alcançar o topo do futebol nacional, preparando-se para os desafios e conquistas que viriam nas décadas seguintes. Apesar da forte concorrência, o FC Porto manteve-se como uma das equipas mais competitivas do país, acumulando conquistas e construindo uma base de adeptos apaixonada e leal. No entanto, as décadas de 1940 e 1950 representaram um período desafiante para o clube. Durante esses anos, o futebol português foi amplamente dominado pelo Benfica e pelo Sporting, que se destacaram na conquista de títulos nacionais, relegando o Porto para um papel secundário na luta pelo campeonato. Apesar das dificuldades, o espírito combativo do FC Porto nunca esmoreceu. O clube continuou a lutar e a desenvolver-se, preparando o terreno para um regresso ao sucesso. Essa reviravolta começou a desenhar-se no final da década de 1950 e início dos anos 60, quando o Porto voltou a conquistar títulos importantes.
A vitória no Campeonato Nacional de 1955 a 56 pôs fim a um longo período sem títulos da Liga, devolvendo o clube ao topo do futebol português. Além disso, o FC Porto também se sagrou vencedor da Taça de Portugal, reforçando a sua posição como um dos grandes do país. Esse período de recuperação ajudou a fortalecer a identidade do clube, solidificando a sua reputação como uma equipa de luta e resiliência. O FC Porto começou a afirmar-se novamente como um candidato regular ao título e a preparar-se para as décadas seguintes, que trariam momentos históricos e um crescimento ainda mais expressivo a nível nacional e internacional. A grande transformação do FC Porto aconteceu na década de 1980, um período que marcou uma viragem decisiva na história do clube. A chegada de Jorge Nuno Pinto da Costa à presidência, em 1982, trouxe uma nova mentalidade vencedora, baseada numa estrutura profissional sólida, na aposta em talentos de qualidade e numa cultura de exigência que rapidamente se refletiu nos resultados dentro de campo. A visão estratégica de Pinto da Costa e a sua capacidade de liderança tornaram-se a base do sucesso do clube, impulsionando-o para um novo patamar de competitividade. A confirmação dessa nova era veio em 1987, quando o FC Porto alcançou a sua primeira grande conquista internacional. O clube sagrou-se campeão da Taça dos Clubes Campeões Europeus, atual Liga dos Campeões da UEFA, derrotando o poderoso Bayern de Munique por 2-1 na final. Esse jogo ficou eternizado pelo icónico golo de calcanhar de Rava Medjer, um momento mágico que simbolizou a ousadia e a qualidade do futebol portista. Ainda nesse ano, o Porto consolidou-se como uma potência europeia ao conquistar a Taça Intercontinental, vencendo o Penarol do Uruguai e afirmando-se definitivamente no cenário mundial. A partir daí, o FC Porto tornou-se no clube mais dominante do futebol português, quebrando ciclos de hegemonia de Benfica e Sporting e conquistando inúmeros campeonatos nacionais, taças de Portugal e supertaças. A sua regularidade no topo do futebol português consolidou a sua posição como um dos clubes mais bem organizados e bem-sucedidos da Europa. O ponto alto dessa trajetória de sucesso voltou a acontecer em 2003-2004, sob o comando do técnico José Mourinho. Com uma equipa repleta de talento, liderada por jogadores como Deco, Ricardo Carvalho e Vítor Bahia, o FC Porto brilhou na Liga dos Campeões da UEFA, culminando com uma vitória categórica por 3-0 sobre o Mónaco na final, disputada em Gelsenkirchen. Esse triunfo consolidou o Porto como um dos gigantes do futebol europeu e reforçou a sua reputação como um clube capaz de rivalizar com as maiores equipas do mundo. O sucesso internacional continuou nos anos seguintes. Em 2011, sob o comando de André Vilas-Boas, o clube voltou a brilhar na Europa ao conquistar a Liga Europa da UEFA, com uma vitória por 1-0 sobre o Sporting de Braga na final, disputada em Dublin. Esse feito foi acompanhado por uma época perfeita a nível nacional, onde o FC Porto sagrou-se campeão sem derrotas, demonstrando uma vez mais a sua superioridade no futebol português. Com um histórico impressionante de títulos e uma estrutura sólida, o FC Porto continua a ser um dos clubes mais respeitados e temidos na Europa, mantendo viva a sua cultura de ambição, trabalho árduo e mentalidade vencedora. O legado construído ao longo das últimas décadas faz do Dragão um símbolo de perseverança e sucesso, preparando-o para continuar a conquistar o futuro. O FC Porto não é apenas um clube, é uma identidade, uma força imparável moldada pela ambição, pela garra e pela sede de vitória. De conquistas nacionais a glórias europeias, dos golos inesquecíveis aos momentos épicos, o Dragão ergue-se sempre, pronto para enfrentar qualquer desafio. Com uma história rica e um futuro promissor, o Porto continua a escrever páginas douradas no futebol, levando consigo o orgulho de uma cidade e a paixão dos seus adeptos. Porque ser Porto é nunca desistir. O passado fez-nos grandes, o presente mantém-nos fortes e o futuro será ainda mais glorioso. Somos Porto.